O que eu estudei, o que pessoas me avaliam profissionalmente. Então, por exemplo, quando vocês olham meus skills aqui, vocês vão ver que eu sou bem avaliado em termos de sales management. Então, eu tenho uma boa experiência em termos de sales management. Eu tenho uma boa experiência em termos de parcerias estratégicas. Eu também sou conhecido por algumas coisas, eu tenho um currículo acadêmico aqui. Então, quando alguém olha meu perfil, eu estou me apresentando. Por que é bom fazer isso? Porque eu quero que as pessoas me vejam como eu quero ser visto. Se eu não trabalhar nisso, as pessoas vão tomar suas próprias ideias, e se eu não fizer meu próprio marketing pessoal, ninguém vai fazer por mim, tá certo? Então, eu uso o LinkedIn como uma forma de me apresentar, fazer meu marketing pessoal e estabelecer novas conexões. Então, é sempre importante saber isso aqui. Eu faço essa abertura rapidamente, mas para lembrar as pessoas da diferença entre as redes sociais, e eu não comparo redes sociais, não tem rede social melhor ou pior, tem redes sociais com finalidades distintas, né? E essa aqui é o nosso objetivo da nossa rede social. Aqui eu faço meus updates, eu faço meus comentários, incluo vídeos, fotos. E é importante lembrar, como tem várias pessoas de vários tipos de profissão aqui, às vezes eu coloco textos, às vezes eu coloco vídeos, às vezes eu coloco fotos, eu coloco informações que sejam boas, interessantes para as pessoas que vão acessar. Então, vocês imaginem, se você é um arquiteto e quer comentar sobre o seu trabalho, o mais fácil do que você mostrar, escrever que você é um bom arquiteto e que você fez tais projetos, colocar algumas fotos de projetos que você fez, é uma boa forma de você se apresentar, né? Então, qual que é a nossa missão? A nossa missão é conectar profissionais para fazer os mais bem-sucedidos e produtivos. O LinkedIn tem uma visão maior do que isso, tá? Então, como visão do LinkedIn, a nossa visão é fazer com que toda a força de trabalho do mundo possa se desenvolver e galgar passos importantes para subir socialmente e profissionalmente. Hoje, o nosso foco é maior nos profissionais. Ou seja, a gente tem colarinho azul que usa LinkedIn, estudantes, alunos, tem pessoal que trabalha na agricultura, tem de tudo. A gente tem milhões de membros, mas o nosso foco principal são os profissionais, para que eles utilizem a nossa plataforma, para que eles possam se desenvolver. E se desenvolver significa crescer na carreira, ter um novo emprego, um cargo maior, mudar de emprego na mesma empresa ou no outro emprego, ou crescer na profissão, crescer como autônomo e assim por diante. Tá? O crescimento não está associado a uma mudança de cargo, a uma mudança de emprego, mas está em se desenvolver profissionalmente e adquirir novas habilidades, né? Então, como que o LinkedIn surgiu? Ele surgiu, como muitas outras empresas na Califórnia, com um fundador que teve uma ideia, né? E ele teve essa ideia de conectar profissionais para fazê-los mais bem-sucedidos e produtivos, criou um site e foi lançado no 5 de maio de 2003. Então, a gente está completando agora 17, estamos fazendo 16 anos agora, completamos 15 anos ano passado, estamos fazendo 16. No final do primeiro mês, tínhamos 4.500 usuários e começou a crescer exponencialmente a nossa plataforma. Então, o que aconteceu foi que, depois de algum tempo, principalmente a gente começou muito forte na área de recrutamento, as empresas do Vale do Silício começaram a ver o potencial de utilizar a rede para encontrar profissionais, começaram a acessar, as pessoas descobriram que os recrutadores olhavam a rede para contratar profissionais, começaram a criar perfis, isso aqui cresceu de uma forma viral e hoje a gente cresce a cada segundo, tem 2,5 pessoas que fazem perfil na rede. Tá? Então, você pega esses números, a cada segundo, quase 3 pessoas têm um novo perfil na rede. Quando a gente vai nos escritórios do LinkedIn pelo mundo, às vezes tem telas que ficam mostrando os perfis espalhados pelo mundo, né? Alguns sendo criados. Aqui no Brasil, a gente tem... O crescimento é muito grande também. A gente tem 12 mil novos perfis criados por dia. Tá? Faz 7 anos que é assim. Tá? Então, todo dia a gente tem entre 9 mil e 12 mil perfis novos sendo criados. Tá? Então, tem semana ruim, que é 90 mil novos perfis. Semana bom, que é 120 mil novos perfis aqui, sendo criados aqui na rede. Tá? Hoje, a gente tem 575 milhões de usuários no mundo. Tá? Quando a gente olha aqui, eu sou responsável pela operação da América Latina. América Latina, a gente cuida aqui de todos os países a partir desse escritório aqui. A gente opera todos os países, com exceção dos Estados Unidos e Canadá, a gente opera a partir desse escritório aqui. Então, a nossa equipe aqui, a gente tem gente de vários países, tá? Muita gente trilingüe, né? Porque tem que falar português, inglês e espanhol.
e a gente tem clientes basicamente na América Latina inteira, mais de 50 países aqui na América Latina. Somos hoje 12 mil funcionários, espalhados pelo mundo, tá? Temos escritórios basicamente em todos os continentes, tá? E quase muitos dos países, mais de 25 países. E falar um pouquinho sobre por que as pessoas usam o LinkedIn, né? Então, aqui eu vou falar pelo lado do indivíduo, vocês enquanto indivíduos e não vocês enquanto empresa que vocês eventualmente fazem parte, tá? Então, as pessoas usam o LinkedIn para 3 coisas principalmente: para construir a carreira, mostrar sua identidade dentro da rede, como eu mostrei, como eu fiz a minha, se manter conectado e obter conhecimentos. Então, assim, além de eu me mostrar, eu quero fazer networking, eu quero me conectar com outras pessoas, eu quero ver o que as pessoas estão postando, eu quero ter insights, eu quero ter informações, e essas informações podem ser tanto informações do tipo, eu não sabia que tal pessoa está nessa empresa que eu sempre quis trabalhar, e eu nunca tive um contato lá dentro e agora eu tenho, ou tal empresa está postando que eles vão abrir uma fábrica nova no interior de Pernambuco, isso me interessa, ou tal empresa está criando um produto novo, ou tal empresa tem tais exemplos de cultura e valores que eu gostaria de implementar, e assim por diante. Então, a plataforma deixa de ser uma plataforma onde eu vou simplesmente estar lá me expondo, que é o que, infelizmente, ainda tem muita gente que faz, cria um perfil e acha que o trabalho terminou aí, e quando o nosso objetivo, na verdade, é que as pessoas tenham o seu perfil, se conectem a outros, se conectem a empresas, sigam empresas, leiam conteúdo, postem conteúdo, interajam com conteúdo, tá? Então, essa é a finalidade principal da nossa plataforma enquanto indivíduos, tá? Então, quando você pega a rede, essa aqui é um retrato da minha rede, e é interessante porque cada cor reflete, cada pontinho reflete um grupo de pessoas que se conectou comigo em uma época de minha atividade profissional. Então, você vai se conectando com pessoas e faz um mapa que mostra seu nível de conexão. A chance que a gente tem de se encontrar com pessoas que você não vê há 10, 15, 20 anos, muito grande, tá? Tem pessoas aqui que estão trabalhando aqui no LinkedIn, inclusive, porque eu soube pelo LinkedIn, nem se aplicaram, eu soube pelo LinkedIn por um insight que a pessoa tinha saído de um emprego, uma pessoa que não estava nem no meu radar mais, que eu falei, pô, essa pessoa combina muito bem com a nossa cultura, podia vir trabalhar aqui. Então, o efeito de networking é muito útil profissionalmente e pessoalmente também. Uma coisa que a gente sempre sugere é para não se conectar com qualquer um, tá? Então, não é quanto mais melhor, conectem-se com as pessoas ou que vocês conheçam ou que tenham interesse profissional para vocês. Então, eu não conheço tal pessoa, mas ela é exatamente do meu segmento, ela é uma pessoa interessante que eu gostaria de me conectar, vale a pena. Receber um convite de alguém que vocês não sabem quem é, não vale a pena, tá? Porque o que acontece no fim é que você vai poluir seu feed, você vai ter informações sobre pessoas que são irrelevantes para você. Então, assim, melhor ter uma rede menor, mas que seja de pessoas que você tenha um interesse e conhecimento, do que ter uma rede ampla, que você nem sabe quem são os nomes que estão lá, tá certo? Eu usei essa apresentação aqui, eu vou falar um pouco sobre minha carreira até, antes de falar do futuro trabalho, porque é uma coisa interessante sobre o que a gente vende hoje aqui e o que a gente vendia antes, né? Então, é curioso porque quando a gente fala que o LinkedIn é um modelo de sucesso em termos de monetização, a gente não entrega nada, não sai uma coisa física daqui, não sai um envelope do LinkedIn. Tudo que a gente vende são serviços na nuvem. E é difícil explicar serviços na nuvem, né? O que significa? O que a gente está vendendo? Como a gente está monetizando? No modelo tradicional, quando a gente pensava 20, 30 anos atrás, que é quando eu comecei a trabalhar, o modelo tinha uma fábrica, fabricava um produto, esse produto era vendido para um distribuidor, que vendia para um atacadista, que chegava numa loja e um consumidor final comprava, e cada um dentro dessa cadeia de valor ganhava um pouquinho. Esse era o modelo que todas as pessoas conhecem. Quando você fala com as pessoas mais velhas, normalmente é isso que elas enxergam. Para você monetizar, você faz um serviço como sou carpinteiro, encanador ou professor ou alguma coisa, eu vou receber por isso. Ou eu estou num modelo mais tradicional, no qual alguém fabrica e tem um canal de vendas, no qual cada intermediário vai ganhando uma margem desse processo, né? O nosso processo é diferente. A gente tem um processo no qual a gente tem o nosso software na nuvem, ele não é instalado no computador de ninguém, ele está lá em algum lugar, as pessoas acessam e, através dos benefícios do acesso a esse software que foi desenvolvido e que está em algum lugar na nuvem, as pessoas pagam para a gente. E por que elas pagam para a gente? Elas pagam para a gente porque elas utilizam nossas soluções para 4 grandes áreas de atuação, tá?
Então, a primeira área de atuação que a gente atua, que a gente trabalha, é soluções de talentos, tá? Então, rapidamente, por que nós somos bons nisso aqui? Quem já procurou emprego, lembra que, sei lá, pegar as pessoas que estão mais cabelo branco aqui, 25 anos atrás, 30 anos atrás, quando você queria um emprego, você olhava, você abriu o jornal de domingo, via os classificados, e aí você via assim, um emprego, aí você pegava o seu currículo, mandava dentro do envelope e mandava para essa empresa. E o recrutador ou selecionador, ele pegava os envelopes, olhava o que era melhor e selecionava dentre aqueles lá o melhor currículo disponível para contratar. Era basicamente esse o processo. Existia um processo no qual as empresas, quando elas precisavam de algum cargo muito específico, tipo um presidente, um diretor, alguma coisa, elas contratavam consultores, que eram os entendidos do mercado, que apontavam aquela pessoa que era melhor possível, faziam um recrutamento específico para uma posição. Então, esse era o modelo que existia. Para 95% das posições de uma empresa, era um processo de seleção, entre aqueles que aplicavam via métodos tradicionais, e para o topo da pirâmide você tinha um recrutamento caro, sofisticado para algumas posições. Quando veio a internet, o que aconteceu? As empresas descobriram que, de vez eu postar num jornal, eu podia postar num meio digital. Postaram em sites específicos, chamados job boards, os sites de emprego, e aí as pessoas iam, de vez em comprarem jornal, iam para esses sites, aplicavam, de vez em mandar um currículo em papel, mandavam um currículo via e-mail ou uma coisa parecida com isso, tá? Num processo muito parecido. O que aconteceu é que os recrutadores que antes, os selecionadores que antes tinham uma pilha de currículos, agora eles têm uma pilha de e-mails, tá? Então, essa evolução foi uma evolução em termos de facilidade de processo, mas não foi uma facilidade em termos de, não foi uma sofisticação muito grande em termos do processo de escolha. Quando veio uma rede social, falando em particular do LinkedIn, o que aconteceu? Foi que quando você tem a rede, e vamos falar aqui no Brasil, vou usar o caso brasileiro, usando números brasileiros, você tem uma rede de 35 milhões de usuários, nos quais 70% dessa rede não está ativamente buscando emprego. Mas eles estão lá para mostrar seu perfil, para aprender, etc. E o que acontece? As empresas descobriram que quando elas querem o melhor profissional, elas querem fazer a busca no universo total, não somente no universo de pessoas que estão buscando emprego. Não tem nenhum problema em estar buscando emprego. Só que as empresas querem ampliar a busca, não somente entre aqueles que estão buscando emprego, mas entre aqueles que também não estão buscando emprego. Pode ser que seu melhor profissional para aquela função seja alguém que está desempregado, pode ser. Mas pode ser que aquele melhor profissional para aquela função seja alguém que está empregado em outra empresa, mas que gostaria de mudar. Não tinha como se chegar nisso aqui. O cara que estava empregado, normalmente, e não estava ativamente buscando, ele não pegava os jornais ou não ia nos sites de emprego. Quem aqui já entrou, já teve alguma necessidade de buscar um emprego alguma vez? Você entrou num site desses de emprego aqui, você mandou seu currículo, depois que você não estava mais procurando emprego, você nunca mais voltou lá para atualizar aquele currículo de 10 anos atrás, tá certo? Então, assim, nas redes sociais, essas informações estão atualizadas, as pessoas estão se mostrando, estão se conectando, e as empresas viram que era uma boa chance de mostrarem quem elas são como empresa, com a cultura dela, valores, quem são os executivos que trabalham, o que ela faz interessante, e, ao mesmo tempo, além de mostrar, atrair e buscar os profissionais que elas precisam, porque elas acreditam que isso aqui traz vantagem competitiva. Então, isso aqui foi um sucesso, a gente implementou isso aqui, é o modelo que hoje todos os recrutadores do Brasil basicamente usam isso, tá? Alguns pagam, alguns não pagam, mas é muito raro ter uma empresa hoje no Brasil que recruta sem o cara usar o LinkedIn, nem que seja parte gratuita da nossa solução, para olhar perfis. Então, esse aqui é um modelo de monetização que a gente tem dentro do LinkedIn aqui. A gente tem uma equipe grande aqui, trabalhando só com esses clientes. A gente tem mais de 3 mil clientes aqui que usam essas soluções, excluindo os que compram online, tá? Só os clientes são atendidos pelos nossos times de campo, tá? Tem uma outra área que é soluções de marketing e publicidade. O que é aqui? Aqui, basicamente, é fazer propaganda, principalmente business to business. Então, assim, você não vai ver uma propaganda de Omo, não vai ver uma propaganda de chocolate aqui, mas você vai ver propagandas de viagens internacionais, de passagem aérea, de carros, de telefones celulares, porque é muito voltada de um negócio para negócio. E a segmentação, que é muito prática, por quê? Porque em outras mídias, normalmente, você faz a segmentação por ingerência. Eu imagino que a pessoa que está lendo o caderno de economia do Estadão ou da Folha é um diretor financeiro, ou é um diretor presidente, etc, etc. Aqui, a nossa segmentação é feita pelo que ele coloca no perfil. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo rápido, eu quero fazer uma campanha, eu sou um curso de MBA e quero fazer em São Paulo, eu quero direcionar a minha mensagem, minha propaganda, para executivos da área de finanças que tenham entre 5 e 10 anos de experiência e que trabalhem para empresas que tenham mais de 1.000 funcionários.
essa segmentação é muito fácil porque a gente tem todas essas informações e essa propaganda vai direcionada exatamente para esse público. Tá? Então, é muito assertivo em termos de publicidade. Terceira área que a gente tem é a área de vendas, no qual a gente usa as nossas soluções para fazer com que o comprador e o vendedor possam se conectar mais rapidamente. Então, numa venda business to business hoje, tem praticamente 7 ou 8 pessoas do lado do cliente que interagem até tomar uma decisão. Então, a nossa ferramenta ajuda com que os vendedores possam chegar nesse time de pessoas que influenciam ou decidem ou recomendam uma compra do lado do cliente para estabelecer relacionamento e mostrar o valor que eles têm para oferecer. Ao contrário de você chegar e ligar no PBX da empresa e falar, eu quero falar com um comprador de cadeiras, que normalmente não vai dar certo, você pode estabelecer uma relação através do LinkedIn com ferramentas específicas para fazer com que as áreas de vendas, vendedores, diretores de vendas, gerentes de vendas, possam ser mais assertivos nesse processo também. Então, a gente atua basicamente, nossos clientes são as áreas de RH, as áreas de marketing e as áreas de venda dentro das empresas. E a gente tem uma quarta área, que são para aqueles indivíduos que querem usar mais da nossa solução, querem ter a possibilidade de mandar e-mails para pessoas com quem eles não estão conectados, querem ver quem viu o perfil deles, que aliás, todo mundo gosta de ver isso, né? É o desejo número 1, é ver quem está me olhando. Algumas coisas que a gente oferece para indivíduos que querem ter uma experiência um pouquinho melhor, no sentido de poder ter um pouco mais. E eles pagam uma assinatura premium, que é uma parte da nossa receita, se bem que o grosso da nossa receita vem das áreas business to business, tá bom? Nessas áreas vocês dão, na área premium, não sei, mas nas outras áreas vocês dão treinamento para as empresas também ou só disponibilizam a ferramenta? Não, dá treinamento também. Tem treinamentos, em alguns casos presenciais, muito webinars, tem ferramenta, tem um sistema grande de suporte ao cliente. Então, nosso objetivo, como a gente vende subscrições, então, assim, para quem está nesse modelo, é um modelo importante que o cliente use e tenha retorno sobre o investimento que ele faz com a gente. Se ele não usa e não tem investimento, não é treinado, provavelmente no ano seguinte ele não vai renovar o contrato. Então, o nosso propósito é fazer com que o cliente não só compre, mas compre, use melhor, use cada vez melhor e renove os contratos. Tá? Então, aquele negócio de você vai vender e vai embora, aqui não existe, porque a gente já sabe que se a gente vender e vai embora, não vai ter a renovação do segundo ano. Tá? Então, um modelo que é muito atrelado ao sucesso do cliente. Tá? Agora eu vou passar para uma outra parte, que eu quis dessa visão de... Oi? Algumas curiosidades que eu acho que encontrei a pessoa certa para tirar. Padrão de usuário no mundo é o mesmo, o Brasil é tropicalizado. E se tem uma estatística de quantas pessoas, quanto por cento não está ativo na plataforma? Então, tem gente que faz só o perfil, nunca mais entra. Tem gente que entra, às vezes, uma vez por mês, mas responde e-mails. Tem gente que entra todo dia, tá? Então, tem uma escadinha aqui que varia. O nosso padrão de utilização é alinhado com os padrões mundiais, tá? Então, tem uma parte pequena que não usa nunca e uma parte pequena que usa intensivamente todos os dias, mais do que 1 hora por dia, tá? A grande maioria está no meio disso aqui, tá? Gente que entra um dia, não entra no outro. A gente tinha até uma época que a gente tinha um vídeo que fala, use 10 minutos por dia, que você vai conseguir muitos resultados, tá? Veja seus e-mails, veja os contatos, bata o olho no seu feed, etc. 10 minutos por dia é muito mais do que... É igual quando você faz ginástica, que falam assim, se você fizer 2 horas de ginástica, não é tanto a mais do que 1 hora de ginástica, né? Mas faça essa 1 hora de ginástica que vai te ajudar muito. LinkedIn é igual, tá? O que a gente tem aqui o brasileiro adora rede social, né? Então, tem essa vantagem de que já dentro da nossa cultura, essa cultura de se conectar, socializar, é muito grande. E a gente tem um histórico aqui, não foi exatamente a sua pergunta, mas tem um histórico de as pessoas usarem bem a rede. Então, por exemplo, tivemos eleições presidenciais aqui, não aconteceu nada aqui no LinkedIn, não apareceu notícias de fake news, não apareceu notícia de nada de fora do... A rede, os usuários se protegem a rede no sentido de... Às vezes a gente vê comentários que não estão adequados, a própria rede expurga, tá? Então, tá indo bem aqui. Vou falar um pouquinho para vocês sobre carreira, tá? Então, quando eu falei com o Furlan e ele me explicou um pouco o perfil das pessoas, então eu entendi que tem gente que está em transição de carreira, que gostaria de saber um pouco mais sobre como crescer na carreira,
Como eu cheguei aqui é uma pergunta que é curiosa, tá? Eu sempre me pergunto como eu cheguei aqui, tá? E eu uso um pouco isso aqui, uma apresentação que eu uso às vezes com as pessoas, com os funcionários aqui. A gente tem muito millennial, muitos jovens, muito ansiosos, querem decidir o futuro da carreira deles aos 22 anos, querem mudar de seu próximo cargo aos 23, não são promovidos aos 23, por que eu estou tão atrasado na minha vida, tá? Com conceitos diferentes de o que é sucesso, tá? Então, meu objetivo aqui é mostrar um pouco como eu fiz, tá? Por que eu tenho esse negócio de que eu sou churrasco, sushi simultaneamente? É uma coisa interessante, porque não tem a fórmula, né? Então, assim, muitas pessoas vêm buscar aqui, por exemplo, imagina quando você fala em futuro do trabalho, as pessoas vêm buscar uma fórmula do tipo, qual que é a habilidade que eu tenho que ter, conquistar para poder ser mais competitivo no mercado de trabalho daqui a 1 ou 2 anos? O que eu preciso ser para ser super bem sucedido? E eu vou contar um pouquinho da minha história, espero que sirva um pouco para vocês poderem tirar algumas conclusões, que a gente não controla tudo, tá? Então, dos momentos de bifurcação que a vida traz para a gente, como a gente decide e torce para as coisas darem certo, né? Então, eu sou originário de uma família de imigrantes de refugiados de guerra, né? Meu pai é falecido, meu pai era húngaro, teve em campo de concentração na Alemanha, na época na Alemanha nazista. Quando teve a libertação, voltou para a Hungria, não tinha mais nada lá na terra dele, não tinha mais o que fazer, o país estava devastado, não tinha mais família. Pegou num navio e veio parar em São Paulo, tá? Pensando que falava inglês aqui, tá? Então, assim, essa foi a história do começo da minha família no Brasil. E meu pai veio para cá, minha mãe é nascida aqui, mas também filha de refugiados, e meu pai foi trabalhar na indústria de guarda-chuvas. Meu pai tinha 16 anos quando saiu da Europa, ele trabalhava como auxiliar de mecânico em algum lugar lá na Hungria. Quando chegou aqui, arranjou um emprego na indústria de guarda-chuvas. Então, guarda-chuva está na minha família há muito tempo, esse conceito de... A gente sempre olhava, vai chover, não vai chover, era uma coisa importante na minha família. E não é qualquer chuva, tem que ser chuva leve, porque chuva muito pesada, a pessoa não usa guarda-chuva. Então, assim, tem que ser um tipo de chuva, tem que chover e tem que ser uma chuva específica, não é qualquer chuva, assim... São Paulo era uma época, porque era São Paulo da garoa, chovia todos os dias. Chuvinhas, não o que cai hoje, né, que destrói o aeroporto de Campo de Marte, né? Mas meu pai veio para cá para fazer para tentar a vida, né? Foi trabalhar na indústria de guarda-chuvas como empregado e em determinado momento ele montou sua própria fábrica de guarda-chuvas. Então esse assunto guarda-chuvas estava muito inerente, fez a sua fábrica e eu, ouvindo meu pai falar, indo na fábrica do meu pai e tal, guarda-chuva, falei, vou fazer engenharia mecânica e vou cuidar um dia da fábrica do meu pai. Essa era a minha cabeça. Aí fiz engenharia mecânica. Aí quando eu fiz engenharia mecânica, comecei a ver outras coisas muito mais interessantes do que guarda-chuva, né? Vamos falar sério. Falar sério, guarda-chuva não é a coisa mais interessante. A nossa família viveu de guarda-chuvas, né? Mas assim, quando eu fiz engenharia mecânica, quando você sai de lá, você pensa, eu não vou fazer guarda-chuva, eu vou eventualmente fabricar, vou fazer o foguete que vai para a Lua, ou vou trabalhar na indústria automobilística, vou trabalhar na Embraer, na General Motors, etc., né? Então eu fiz engenharia, fui trabalhar na indústria automotiva, trabalhei 2 anos numa empresa em São Caetano com autopeças. Entrei na área de computação gráfica nessa época, que era novidade, você projetar as peças em computador. Fiquei 10 anos nesse mercado e aí o Collor assumiu. Quando o Collor assumiu, vocês vão lembrar que ele liberou importações de produtos. E ele falou que, lembra, quem é daquela época, já era semi-adulto nessa época, lembra que ele falou que os carros brasileiros... Eu só falo assim, os carros brasileiros eram carroças, o Collor falava. E liberou importações, e quando ele liberou importações, minha irmã tinha ficado grávida. E quando minha irmã ficou grávida, a gente foi comprar carrinho de bebê para ela, tinha 2 fábricas no Brasil, era Burigoto e Hércules, quem já teve neném deve saber. Tinha Burigoto e Hércules, e a gente ficou horrorizado com os preços. Aí eu falei assim, bom, se ele liberou a importação, deixa eu ver quanto custa na China. Aí mandei, não tinha, vocês não vão lembrar, mas isso aqui foi 90 e pouco, 93, 94, não tinha isso de mandar um e-mail, não tinha internet, você mandava um fax e torcia para alguém responder. E aí eu comecei a receber os preços, eu nem acreditava que era de verdade, porque um carrinho de bebê que custava aqui no Brasil $200, custava $6 na China. Aí eu falei, acho que eu vou fazer uma empresa, vou importar carrinho de bebê da China. Aí saí do meu emprego, 10 anos, fiz uma empresa de carrinho de bebê. Importei milhares de carrinhos de bebê. Pensei, isso aqui vai durar para vender, sei lá, uns 2, 3 meses. Vendeu em 4 dias. Vendeu em 4 dias. Para as magazines. Vendeu
Magazine Luiza, Magazine não sei o quê, vendeu tudo. 4 meses, falei, bom, vamos trazer mais. Não era do ramo, eu estava fazendo outra coisa, né? E entrei no carrinho de bebê para vender. E aí o que aconteceu? Foi interessante porque em determinado momento dos carrinhos de bebê, os containers saíram da China, mas era longe a China até aqui. E os containers ficaram meio perdidos no mar e eu não tinha o que fazer. Porque os containers não tinha o que vender, os containers estavam no caminho. De vez eu ficar esperando lá, falei, vou fazer alguma coisa do que eu fazia antes. Fui dar consultoria em computação gráfica. E nessa consultoria em computação gráfica, a Microsoft me encontrou e falou, você não quer vir para a Microsoft trabalhar aqui na Microsoft? Interessante, eu falo isso por causa das setas de interrogação. Para que lado você vai? Para sair de carrinho de bebê, para ir na Microsoft, tem um caminho longo, né? Chegaram depois, mas eu já estava na Microsoft. Então, assim, então isso foi em 97, eu entrei na Microsoft, os carrinhos de bebê chegaram, eu falei, eu podia ter continuado, é louco isso, porque se os carrinhos de bebê não tivessem atrasado, se perdido no mar, eu podia ser hoje ou um fracassado ou um bem-sucedido fabricante de carrinhos de bebê e eu vim parar aqui no LinkedIn, né? Então, é aquelas decisões, eu sempre converso com as pessoas, assim, o mundo vai te colocando opções na frente que você vai assumindo ou não, dependendo do seu estômago, e torce para dar certo, né? Então, optar por Microsoft naquele momento era óbvio, a Microsoft era uma empresa hiper bem-sucedida em 97, mas sair para procurar um novo trabalho temporário enquanto os carrinhos não chegavam não é óbvio para todo mundo, tá certo? Então, não foi só a sorte, foi também um pouco eu ajudei a sorte a me procurar, indo bater nas portas lá para fazer consultoria e até meu carrinho chegar para poder dar certo, né? Aí quando eu entrei na Microsoft, trabalhei como suporte corporativo, trabalhei como partners e aí fui trabalhar com videogames. E eu lancei a Xbox no Brasil, para quem tem algum parente ou gosta de videogame, né? Não tinha videogame no Brasil oficial, era tudo contrabando. A gente lançou videogame no Brasil e essa é a minha carreira, do guarda-chuva até chegar no LinkedIn, porque um dos diretores da Microsoft que saiu, que é o Oswaldo, que fundou aqui, foi o primeiro do LinkedIn, quando ele fundou, ele precisava de um segundo aqui e eu fui chamar, ele me pegou, me contratou, a gente era amigos, trabalhávamos juntos na Microsoft, e foi a importância também do networking, tá certo? Então, a parte de conhecimento, de saber quem são as pessoas, de estabelecer uma boa relação. E quando eu falo network, importante, tem uma confusão também. Vocês vão ver que quando vocês estão num emprego bacana, aumentam os seus amigos, tá? Você tem mais amigos conforme mais bacana a sua empresa. Quanto mais alto o seu cargo, novos amigos surgem, tá? Então, o importante do networking é você ter um networking que não é um networking quando você precisa de algo. Normalmente você vai em algumas consultorias onde fala assim, você está desempregado, faça seu networking. Esse é um networking ruim, tá? É o networking de eu estou desempregado, me ajude a procurar um emprego que eu estou desesperado. Esse é um networking não muito produtivo. O networking bom é vocês fazerem desinteressadamente, no momento em que vocês estão bem na carreira, aumentar os contatos, fazer as reuniões de negócio, fazer as reuniões pessoais, continuar fazendo esse nurturing das suas relações para ser o que é realmente networking, tá? Porque hoje tem uma confusão do que é networking e tem uma confusão do uso das plataformas enquanto forma de fazer networking, porque numa relação pessoal, quando é pessoas com pessoas, você vai ligar para alguém e a pessoa não te atende, você liga uma segunda vez, não te atende, você não liga a terceira. Mas no modelo digital, que é e-mail, você pode ficar apertando o botão 50 vezes e mandar 50 e-mails para a pessoa. Então, sempre é importante lembrar dos protocolos, né? Os protocolos que você segue na vida real são os protocolos que você deve seguir também no mundo digital, né? Você quer falar alguma coisa? Eu quero, porque tem essa coisa de quando a pessoa está trabalhando, aumenta o seu network, mas também as pessoas, quando estão trabalhando, eu trabalhei muito tempo com Outplacement, né? E dá essa angústia, porque enquanto nós estamos trabalhando bem, nós também não temos tempo para os amigos. Aí a gente não conversa, a gente não responde um contato, a gente não dá. E a angústia dos clientes, quando estavam na consultoria, que a gente falava para fazer o network, era, mas já faz um ano que eu não falo com ele. Por que você não fala com ele há um ano? Porque eu não tenho tempo de falar com ele. Então, acho que alimentar o networking, né? Não só para quando a gente está trabalhando, que aumentam as pessoas que nos buscam, mas enquanto a gente está trabalhando, também não esquecer de dar um retorno por um e-mail, por um WhatsApp, por um contato, não é? Para que quando chegar qualquer momento que você precisa de alguém,
não dar aquela sensação, agora eu vou ligar só porque eu estou precisando. Exatamente. Né? Qual é a... Aí você se coloca do lado de quem está recebendo a ligação, você recebe uma vez, duas, três vezes, você fala, ih, já é o cara de novo, eu não sei o que falar para ele, né? Então, assim, uma coisa que é das transições de carreira, a gente vai falar um pouco agora sobre, vou chamar a Júlia aqui, eu não sei quanto eu já me atrasei aqui, mas quando a gente fala de futuro do trabalho, normalmente a gente já imagina o robô chegando e tirando o trabalho das pessoas. Mas se vocês olharem hoje a Folha de São Paulo, o editorial da Folha de São Paulo, quem tem o jornal aí, deve estar no site também, ele fala lá, tem uma previsão da Universidade de Brasília, publicaram hoje que até 2026, 30 milhões de pessoas no Brasil vão ter seus cargos substituídos por automação, né? Não sei se o número é 30, então eu nem sei se eles sabem também. Algum modelo matemático mostrou que o número é 30, pode ser 10, pode ser 15, mas é um número grande de pessoas que vão ter seus trabalhos substituídos. E quando você tem esse trabalho substituído, é claro, novos trabalhos. Desde quando acabou o ascensorista, alguma coisa essa pessoa foi fazer. Mas o grande problema que tem é quando você tem esses novos trabalhos, esse gap entre o momento atual, que tem um gap, tem um período de transformação das pessoas. E como você faz para as pessoas fazerem a transição por esse caminho rapidamente, para não ter um caos social no país, né? Para ver que a velocidade de transição das pessoas seja tão rápida quanto a transição dos algoritmos e das ferramentas de automação, né? Então, o que a gente sempre fala aqui é que, independente, quando você pegava processos mais antigos, hoje a gente está falando bastante de automação, mas isso aqui já faz 25 anos que se fala a mesma coisa, tá? Quando quiseram tirar os cobradores de ônibus dos ônibus, se falou isso. Quando quiseram tirar o ascensorista, se falou isso. Quando quiseram tirar os caras que punham gasolina nos postos, vai ter trabalho para todo mundo. Essa é uma conversa já muito longa, né? Que indica que a gente vai precisar passar por uma transformação, todo mundo. E eu acho que a grande lição que eu tiro aqui, assim, pela minha carreira, que eu considero uma boa carreira, é a importância de você se manter sempre ligado e desacreditar que o que você aprendeu um dia na sua vida vai te servir para o resto da vida, tá? Então, assim, se você não se mantiver, independente de que fase do seu trabalho você está atualizado e aprendendo, independente de robô ou não robô, você vai ser substituído por alguém que sabe mais do que você, tá? Então, não vai ser a máquina que vai te tirar, você vai ficar obsoleto para a empresa e vai ser substituído por outra pessoa que está mais dinâmica, mais energética e mais atualizada, tá? Então, acho que o medo não é só dos robôs, é o medo de ficar para trás de verdade, né? Não era tão verdade alguns anos atrás, hoje é muito verdade isso aqui. Quando você vê a equipe aqui do LinkedIn em particular, eu vejo aqui, chega gente aqui com 22, 23 anos, 24 anos, debulhando, tá? Então, assim, os caras sabem muita coisa aos 23, 24 anos, diferente do histórico, tá? Já chegam muito mais preparados do que chegavam antes, tá? Chegam talvez não tão preparados em termos de que a gente vai falar agora sobre habilidades emocionais, mas chegam muito preparados em termos de habilidades técnicas, né? Qual é a média de idade da gestão aqui no LinkedIn? Os gestores, assim, tem alguma... Os diretores têm em torno de 50. Os diretores em torno de... Na faixa D. Os gerentes devem estar A gente tem de tudo, tá? Mas, assim, uma das coisas que a gente não pergunta aqui, por exemplo, a gente segue políticas super restritas com relação a gente não pergunta idade, a gente não pergunta se a mulher vai engravidar ou não, pretende engravidar, não fazemos isso, tá? A gente segue um protocolo super rígido de que a gente pergunta e não pergunta. Mas, mesmo assim, a gente tem aqui na empresa, a gente tem nos diretores em torno de 50, no nível gerencial em torno de 30, 40, e os que entram aqui, os funcionários individuais, em torno de 23 a 28 anos. Aqui somos uma empresa de tecnologia das poucas que nós temos mais mulheres do que homens, tá? Quando você olha o mundo de tecnologia no Brasil, o percentual de mulheres, comparado com nossos pares, é de 7 a 8 homens para cada 2 mulheres, tá? Então, em cada 10 é 75% homens, 25% mulheres. A gente tem 53% mulheres e 47% homens aqui na empresa. Então, a diversidade... Oi? Na gestão também? Então, o que acontece aqui, em particular, é o seguinte, depende, quando vai subindo na organização, vai mudando o número, tá? Então, os percentuais, a gente tem, quando olha o espectro inteiro, ele é mais mulheres do que homens. Quando vai subindo na organização, tem uma tendência de ser mais homens do que mulheres, tá? Tem uma inversão. O que a gente está tentando, que não é uma coisa que a gente está feliz,
que a gente está tentando ajustar, entre outras coisas que a gente quer ajustar, por exemplo, representatividade racial aqui na empresa. A gente gostaria de ter uma empresa que representasse mais a cara da sociedade brasileira. Então, a gente acha que quando você tem uma empresa que você não representa direito, que está lá fora da porta para fora, você não otimiza seus resultados. Então, a gente gostaria de ter uma empresa também mais diversa. Mas a empresa é bastante diversa aqui. Se vocês pegarem, a gente tem grupos, só para finalizar, a gente tem vários grupos de iniciativas aqui, de iniciativa de integração negra, tá? Tem um grupo chama Big, que chama Black Integration Group. A gente tem um grupo de LGBTQ, muito forte aqui também, com muita atuação. A gente tem um grupo chamado Enable-In, para as pessoas com algum tipo de deficiência. E a gente trabalha muito em explicar e em instruir a comunidade aqui sobre não só não ter preconceito ou o que seja, mas de integrar essas pessoas, porque a gente acredita não só na diversidade e nas métricas, que são uma parte pequena do processo, mas essas pessoas têm que se sentir incluídas e pertencentes à tribo, tá certo? Não adianta só ter uma métrica dizendo eu tenho X% de negros, X% de pessoas com deficiência, mas eu tenho essas pessoas fazendo parte, integradas e se sentindo integradas e pertencendo à comunidade, né? Então a gente tem todo esse trabalho aqui muito bem feitinho.